Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós temos separado aqui na igreja um tempo para falar sobre família, e nós sabemos que nós não gostamos assim de intitular alguns cultos, por exemplo, ou algum dia, a quinta da família, porque nós sabemos que todo dia é o dia da família, não é verdade? Mas, como nós temos programações aqui na igreja, e nós sentimos de Deus em oração, uma direção de Deus de falar sobre família durante as quintas-feiras. Na próxima quinta-feira, nós não vamos estar aqui, por uma necessidade de uma viagem. Então, nós decidimos trazer o culto de quinta-feira para hoje, para terça-feira, para que a direção que Deus nos deu, por enquanto, é que a gente, eu e minha esposa, nós estejamos ministrando sobre família, até que Deus também nos dê direção e outras pessoas venham nos abençoar também. Nós iniciamos com o pastor Nivan e Jocélia, da cidade de Livramento, foi um tempo poderoso, já tivemos mais 2 momentos depois desse dia, e nós estamos aqui hoje dando continuidade, e na próxima quinta-feira nós não vamos ter o culto da família, mas nós vamos ter um culto poderoso aqui, que você também pode estar, amém? Não seja distraído ao ponto de perder oportunidades. Toda vez que você submete a sua vida à palavra de Deus, você vê que Deus alcança, Deus transforma, Deus renova. Esses cultos, ele tem uma direção específica. Nós não vamos falar de outro contexto que não seja família. E Deus, quando Ele dá uma direção, Ele honra isso. Amém? Então a inspiração está sendo para a família durante esses dias. Mas nos outros dias nós temos cultos normais aqui na igreja. No domingo nós temos um culto de celebração, onde você pode vir, estar conosco. É uma palavra poderosa também que abrange, porque às vezes você fica tão focado, você fica tão comprometido, e você diz, rapaz, esses cultos têm sido bênção para a minha vida, para a minha família, e às vezes você pode gerar um compromisso somente para esses cultos, e Deus marca um encontro com você todos os cultos, amém? Então é só para você entender isso, né? E eu queria conhecer se tem no nosso meio pessoas que estão hoje nos visitando pela primeira vez. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, nos dê a honra de conhecê-lo. Olha só que maravilha, quantas pessoas nos visitando. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Voltem sempre, viu, gente? Você que é da nossa igreja, abraça o irmão aí, diga a ele que ele é bem-vindo, que ele está na casa do pai dele, é bem? Glória a Deus, um tempo precioso. Glória a Deus. E nós estamos vendo os resultados diretos nas famílias, pelo menos naquelas que nós acompanhamos, naquelas que estão mais perto da gente. A gente tem visto crescimento, avanço. E eu quero te dizer, não pense que você está fazendo favor ou benefício a qualquer outra pessoa vindo para esse culto da família. Você está fazendo benefício para você mesmo. Talvez alguém possa estar aqui pensando, não, eu vou porque eu recebi um convite e eu não quero ser indelicado, eu vou lá atender aquele convite, mas deixa eu te dizer logo isso, você está se beneficiando de uma forma tão sobrenatural que você não tem ideia. Amém? A família, ela tem sido motivo ao longo desses últimos anos de descrédito. Quando você vê os temas de filmes, de novelas, de livros, não é, os adolescentes subirem, amém? Então os adolescentes, por favor, acompanharem ali. Jamilson, você fica. Falei os adolescentes, Jamilson se levantou. Amém? Os adolescentes vão ter uma palavra ali para eles, glória a Deus. Então, queridos, nós temos percebido mesmo que, como eu estava falando, os filmes, as novelas, os livros, os artistas, as celebridades, nós vemos que as leis, nós vemos que o governo tem caído numa brecha, numa armadilha, num laço, numa cilada do diabo, de cada vez mais apresentarem projetos anti-família, anti-casamento.
As pessoas têm cada vez mais achado normal ou têm se infiltrado no meio das famílias a banalidade do contexto de família. Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma lei tramitando aí para ser aprovada, onde eles estão querendo tirar da escola o conceito padrão de família: homem, mulher e sua prole. Por quê? Porque eles estão alegando que está desconfortável para os filhos de casais homossexuais estarem dentro das escolas, e eles estão se sentindo discriminados. Nenhuma criança foi fazer passeata, nenhuma criança, nenhum adolescente foi levantar a bandeira na rua, colocar faixa, dizendo que está se sentindo desprestigiado, desrespeitado, mas os deputados, aqueles que são adeptos desse conceito de quebrar a família tradicional no padrão bíblico, eles estão querendo criar um novo estilo de família. E nós precisamos entender que nós, como igreja, nós não vamos aceitar isso. Amém, queridos? Nós não vamos aceitar, nós não abrimos mão do princípio da família como Deus estabeleceu. Agora, só existe um meio de nós, pelo menos, vivermos o que a palavra diz, quando nós confrontarmos isso. E o que é esse confronto? Não é ir para a rua, não é ir brigar na rua, amém, queridos? Mas é nós aceitarmos o conceito padrão de Deus e estabelecermos na nossa família. Quem quiser tem o padrão de família que quiser. Todo mundo tem o direito, o livre-arbítrio. Deus não impede. Quem somos nós para impedir? Então a questão não é sermos agressivos com essas pessoas, mas é fortalecermos a base. É por isso que nós estamos aprendendo sobre família. Porque se você conhece o verdadeiro, na hora que aparece o falso, você identifica rápido. É como aquele conceito americano de estudar sobre o dinheiro. O banqueiro americano, ou a pessoa que lida com dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, eles estudam tão minuciosamente a nota verdadeira, eles pegam lá quem vai ser caixa, quem vai manusear com dinheiro nas instituições financeiras, eles pegam a nota de dólar de vários valores, em várias condições, uma nota velha, uma nota molhada, uma nota que foi amassada, em vários contextos, mas eles estudam somente a nota verdadeira. A textura do papel, eles colocam, tem os meios deles conhecerem a verdadeira. Então eles se preocupam tanto em estudar a verdadeira, que eles ficam especialistas na verdadeira. Quando aparece uma falsa, facilmente ele identifica. Então tenha cuidado naquilo que às vezes o diabo traz como sutileza. Não, mas você procure conhecer. Já viu que muitas doutrinas enredam as pessoas? Por exemplo, pessoas dizem, eu gosto muito da doutrina espírita, eu quero conhecer, é muito bom você ser conhecedor de todas as coisas. Meu irmão, quando você se detém com a verdade de Deus, com a verdade plena que é a palavra de Deus, aí você vai começar a entender que você não precisa de filosofia, nem do evangelho segundo A ou B, porque você tem o evangelho segundo Jesus Cristo. E é esse o propósito de nós estarmos aqui reunidos, investindo na sua família, trazendo para você o conceito certo, de acordo com a palavra de Deus, porque com isso nós estamos confrontando, amém? Nós estamos verdadeiramente aprendendo o correto e decidindo que nós queremos o que Deus tem para nós, porque muitos estão pensando que talvez, por causa de conceitos errados, estejam rendidos aos comentários do mundo, às opiniões de pessoas despreparadas, não é? Que querem aconselhar sobre família de acordo com o padrão deles, e você precisa entender isso. Quando nós estamos aqui ensinando para você sobre família, você vai ver que nós estamos pautando o nosso ensino na palavra de Deus. Nós vamos abrir versículos bíblicos, nós não estamos aqui para dar uma palestra, nós estamos aqui para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a palavra de Deus, amém? Muitos de nós precisamos ajustar algumas coisas. Quem aqui questiona o poder de Deus? Todo mundo sabe, independente da sua fé, que Deus é todo poderoso, não é assim? Há uma história na Bíblia que chegou um cego para Jesus e disse assim: Jesus, se tu quiseres, ou se tu queres,
tu podes tornar-me limpo. Ou seja, aquele cego, ele não questionava o poder, ele questionava a vontade. Ele dizia assim: se tu quiser, tu pode. Então o cego estava dizendo com aquilo que eu sei que tu pode, mas eu não sei se você quer. E muitos estão vivendo às vezes a família, esse contexto. Eu sei que Deus pode mudar, mas será que Deus quer? Eu quero te dizer em letras garrafais, Deus está envolvido com a tua família, Ele quer que a tua família seja um sucesso, e quando você se inclina para aprender sobre família, Deus move céus e terra para levantar a tua família, para restaurar teu casamento, para que você seja um outdoor positivo, porque tem muitos fazendo propaganda negativa de família. Mas Deus quer usar a mim e a você que se dispõe a aprender correto e a viver correto. Porque nós não estamos aqui apenas para ouvir, nós estamos para ouvir e praticar. Porque é na prática que a gente recebe o poder da palavra de Deus. Amém? Então eu quero te dizer que Deus não só pode restaurar a tua família, mas Ele quer, Ele está envolvido, Ele está interessado na sua família. Porque tem algumas pessoas que estão num conflito tão grande, que eles dizem assim: mas será que Deus ainda pensa na minha família? Será que Deus ainda acredita na minha família? Vocês estão entendendo isso, queridos? Não é difícil de pessoas estarem atribuindo a Deus as dificuldades que estão vivendo. Amém? Às vezes tem pessoas que estão dizendo assim para Deus: ó, Deus, por que o Senhor me deu esse homem? Senhor, por que o Senhor me deu essa mulher? Escute o céu respondendo para você nessa noite. Deus está respondendo para você: não foi eu que te dei, foi você que escolheu. Amém? Deus não obriga você a estar com ninguém. Não existe cara metade na Bíblia. Não existe essa coisa de fulano dizer assim: rapaz, olha, eu fui uma viagem missionária e quando eu cheguei na África, encontrei a mulher da minha vida, a cara metade. Olha, eu tinha que viajar para encontrar essa mulher, senão eu nunca seria feliz, porque ela é a mulher da minha vida e é a mulher que Deus tinha para mim. Sabe qual é a mulher que Deus tem para você e sabe qual é o homem que Deus tem para você? A mulher de Deus e o homem de Deus. Porque qualquer pessoa, se ele alinhasse, se alinhar aos princípios da palavra de Deus, vai ser o melhor homem, vai ser a melhor mulher. Entende isso, queridos? Então eu, quando casei com a minha esposa, por algum momento eu achei que ela não era a melhor pessoa para mim, porque no início do nosso relacionamento nós tivemos conflitos, dificuldades nós tivemos, mas fomos crescendo pela palavra, e hoje eu tenho convicção, ela não é a minha cara metade, mas é a mulher de Deus para a minha vida. Vocês entendem isso? Então eu quero te dizer, a solução não é você mudar de cônjuge, a solução é você se adequar à palavra de Deus e vai dar tudo certo. Se os dois entenderem e decidirem se submeter à palavra de Deus, você está de lado, você que está aqui com a sua esposa, você está de lado da mulher de Deus e do homem de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos, o que é que nós estamos fazendo com isso? Alinhando alguns princípios e quebrando alguns conceitos errados que às vezes estão estabelecidos no meio do povo. Amém? Então família é um projeto de Deus. Deus não faz nada para dar errado. Tudo que Deus faz dá certo, irmão. O problema é que nós atrapalhamos Deus. Amém? Glória a Deus. E nós tínhamos uma proposta, eu preciso justificar a você que talvez não soube de uma mudança que houve. Hoje nós tínhamos um desejo, um propósito de separar numa sala homens e noutra sala mulheres, e a gente ia trazer uma palavra específica, não é? Mas a minha esposa está recebendo agora meus sogros, né, que um tem 87 anos e minha sogra tem 80 anos. Minha sogra anteontem caiu em Campina Grande, machucou a cabeça e tudo, e veio para a nossa casa hoje. Eles moram em Campina, estão conosco hoje, e minha sogra está um pouquinho fragilizada, está bem, tudo em paz, mas minha esposa decidiu ficar com ela hoje, investir, e aí eu tirei ela dessa escala, e eu estou aqui abençoando sua vida e sendo abençoado também, amém? Então vamos lá.
O que precisa ser corrigido a cada encontro como esse, Deus vai trazendo uma porção. Não dá para escutar ou receber tudo de Deus na área de família em apenas um culto. Deus não cabe num culto. Amém? E durante toda a nossa existência, Deus ainda não cabe, durante o curso de toda a nossa vida, para Ele se apresentar pleno para nós. Amém? E tem pessoas que passam por essa vida e não conhecem nada de Deus. Vocês estão entendendo isso? É preciso dedicação, é preciso entrega, rendição. É preciso você desejar, é preciso você querer. Deus, ninguém estava em casa assim e de uma hora para outra foi assim. Você entendeu o que estava acontecendo e ser empurrado à força, e quando você pensou que não, entrou aqui na igreja. Não é assim. Deus é Deus de poder, Deus é Deus do sobrenatural, mas você veio com suas pernas. Você veio de livre e espontânea vontade. Ninguém te obrigou a estar aqui. Amém? É verdade que você pode ter recebido um convite, você pode ter sido estimulado, mas Deus não força nada. Isso é porque Deus é amor. Isso é o princípio do amor. O amor não força nada. Amém? Amém? Diga de novo, diga só olhando para mim, não precisa olhar para o seu cônjuge não. Diga, o amor não impõe nada. Amém? Diga assim, o amor não precisa de imposição para fazer nada. Amém? São dois princípios. De um lado não se impõe, porque do outro lado também não precisa de imposição para fazer. Porque o amor, a lei do amor, pressupõe o bem do próximo. Amém? Quando Deus criou o homem, ou a humanidade, a Bíblia diz que primeiro Deus formou o homem. Amém? E Deus deu ao homem domínio, Deus deu ao homem autoridade. Depois foi o próprio Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. O homem só é um problema, irmão. O homem só não vai a lugar nenhum, fica perdido, desnorteado. Ele pode até pelejar, ele pode até dizer assim, vou feito gás de cozinha, eu vou escapando. Mas ele não prospera, ele não desenvolve bem. O homem, por mais que ele ache que pode viver solteiro, mas sempre está faltando algo para a vida dele, porque Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Então essa ideia de companheirismo, de uma companheira, de uma adjutora, de um auxiliar, veio do céu. Amém? Não adianta, meu irmão, se minha mulher viajar, vai para um evento, passa às vezes só uma tarde, um dia fora, quando ela sai o buraco é grande, irmão. O espaço é grande, ela preenche um espaço muito grande. Eu fico desnorteadozinho. Sinceramente, eu aprendi, e eu acho que isso é bom, dentro de um contexto saudável, é muito bom a gente depender um do outro. Amém? A importância que o outro tem. Eu reconheço a importância que a minha esposa tem. Amém, queridos? Ela é essencial para a minha vida, para o meu chamado. Ela é a minha esposa, minha namorada, minha amiga, minha companheira, minha confidente. Amém? É a mãe dos meus filhos. Ela é realmente especial. Amém, queridos? E eu sei que você pode ter a sua esposa nesse contexto também. Amém? E você, esposa, pode ter o marido dentro desse contexto também. Amém? Agora, a palavra vai quebrar coisas. Amém? Se permita ser permeável. Amém? Se permita ser penetrado pela palavra de Deus. Porque quando ela entra, aí ela faz o resto. Eu costumo trazer um exemplo bem simples para nós. Você come um prato de feijão, ou você almoça, você coloca o alimento para dentro e você não precisa ficar fazendo muita força para os nutrientes serem extraídos pelo seu organismo. O organismo já está capacitado para absorver aquelas vitaminas, aqueles nutrientes e trazer vigor para o seu corpo. Mas você precisa fazer o quê? Colocar o alimento para dentro. Não é verdade? A palavra de Deus, quando você se expõe a ela, tem gente que sai da igreja e nem entende, nem sabe o poder da semente que foi plantada no teu coração. E você, quando pensa que não, as coisas estão começando a ficar diferentes na tua vida e você não sabe às vezes nem o que é, mas é resultado da palavra de Deus poderosa que você tem recebido. Amém?
Então, Deus, quando instituiu família, Deus criou o homem e entendeu que era bom que o homem tivesse uma companheira. Amém? E muitos homens, eles têm, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e muitos homens têm colocado a responsabilidade sobre as esposas, né, de alguns desconfortos que acontecem dentro do lar. Olha, a Bíblia diz que você tem que ser sábia e você não está sendo sábio. Mas sábia dentro de que princípio? Dentro de que conceito? Para nós só prevalece um princípio, só prevalece um conceito, o da palavra de Deus. Amém? Então, se a mulher sábia edifica a casa, a Bíblia diz que o homem é quem recebe de Deus a direção para a família, porque o homem veio para governar a casa. O homem é cabeça da casa. Quando um lar tem os valores revertidos ou distorcidos, quando a mulher é quem manda, aquele lá não prospera. A mulher, ela até pode fazer bem por um tempo, mas chega uma hora que a graça acaba, ela não consegue suportar, porque ela não foi chamada por Deus para isso. De uma forma bem simples, é a mesma coisa de você sentar um elefante nessa cadeira que você está confortavelmente sentado. Bota uma cadeira dessa no picadeiro de um circo e bota um elefante para sentar nela. Você aí de rapaz, cadeira forte, cadeira resistente, para a sua estrutura. Ela foi feita para suportar você, mas ela não foi feita para suportar um elefante. Então, na hora que um elefante sentar, vai quebrar. O teu casamento com valores trocados, chega uma hora que vai ruir, irmão. Não aguenta. Não foi feito para isso. Amém? Abre comigo Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Esse versículo é muito utilizado dentro de um contexto, e eu quero trazer ele para o contexto de família, amém? Diz assim, Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, o povo perece, ou cai o povo. Eu quero ficar somente nessa parte A aqui. E no mesmo sentido, a gente pode pensar assim, não havendo sábia direção, cai a família, ou a família perece. Quem está entendendo isso? Uma família precisa de direção. Amém? E Deus colocou em nós, homens, a responsabilidade de conduzir a nossa família. Agora, se eu vou conduzir a minha família baseado em princípios de Deus, eu tenho que me encher de Deus para dar direções baseadas na vontade de Deus para a minha família. Quem está entendendo isso? Então, o homem, ele foi criado dentro de um contexto de que o homem é mais duro, de que o homem não chora. Isso é o contexto natural, que a mulher é mais sensível, e é até ensinado de uma certa forma que a mulher mesmo é mais sensível para orar, para buscar mais a Deus. E tem muitos homens que pensam assim, mulher, hoje eu vou ter um dia atribulado, vou ter algumas decisões para tomar, fica orando aí que eu vou agir a vida aqui, e tu fica orando para ver o que é que acontece, para ver que direção Deus dá. Quem está entendendo isso? Mas nós precisamos nos levantar como sacerdotes da casa. Posso ouvir um amém dos homens aqui? Amém. Porque não adianta nós termos uma direção errada. Amém, queridos? Se nós dermos uma direção errada, a família não vai prosperar. E nós precisamos, como Deus estabeleceu, sermos protetores do lar, sermos protetores da família. A família precisa ter alguém que governe, num princípio de Deus. E nós vamos ter um dia aqui, onde nós vamos estar falando exatamente sobre a autoridade do homem na família. Amém, queridos? E como é a submissão da mulher dentro da família, dentro do princípio bíblico, que vai quebrar muito conceito errado. Porque tem muita gente que pensa muito errado sobre isso. Amém? Tem muitos homens que pensam assim, olha, de acordo com a palavra de Deus, mulher, você se deite aí que eu vou passar por cima. Porque você é submissa, você tem que ficar embaixo. Amém? Mas submissão é no sentido de dizer assim, ó, a mulher é submissa, ou seja, ela é protegida pelo marido.
Não existe nada mais seguro para alguém do que ele se sentir protegido, alguém que é coberta. Amém? O problema é que muitas vezes aquele que é levantado por Deus para proteger tem sido o algoz da família, tem sido o perseguidor, tem sido o detratador, aquele que ao invés de edificar, destrói, aquele que ao invés de proteger, agride. Amém? Tem muitos homens que às vezes eles dizem assim: olha, eu nunca levantei a mão para minha mulher, nunca levantou a mão, mas baixou palavras que têm trazido feridas na alma. Amém? Todo mundo sabe que a mulher é sensível ao que escuta, mas muita gente só pensa que ela é sensível para um galanteio, para uma conquista. Como você está linda, minha esposa, como você é maravilhosa. A mulher se derrete todinha, mas do mesmo jeito que uma palavra que agride, que fere, vai ser liberada, aí a reação é a mesma. A mulher é sensível ao que escuta do mesmo jeito. E se você parar para observar, quando a gente puxa um diálogo com a nossa esposa, às vezes ela traz uma coisa que foi dita, que você diz: homem, eu estava brincando, tu levou a sério, foi? Eu não estava nem aí. Um exemplo, traz um bolo para casa, aí a mulher diz: esse bolo está meio escuro, não meio queimado não. Aí ele já fica chateado porque trouxe com tanto amor, né? Aí diz assim: se quiser comer, coma, não quiser, deixa aí. Às vezes é uma coisa simples assim, mas a mulher se magoa. Quando vai tratar depois: não, foi o bolo que você disse se eu quisesse comer. Mas minha filha, foi. Então, aquilo que para a gente parece uma coisa tão simples, não é? Mas o erro nosso, sabe o que é? É tratar como simples aquilo que elas consideram sério. Tem gente, queridos, que engole um mosquito e não engole um elefante. E tem gente que engole um elefante e não engole um mosquito. Então é da capacidade de cada um, é da estrutura de cada um. Então, se para alguém um mosquito é como um elefante, eu tenho que tratar essa pessoa, que para ela um mosquito é como um elefante, eu tenho que tratar isso como coisa séria. E não posso estar dando mosquito a ela, porque enquanto eu estou dando mosquito, ela está engolindo elefante. E está sendo difícil de digerir. Amém? Então a família, ela precisa de direção. Se você é macho mesmo, diga assim: a direção está comigo. Você sabia disso? Deus confia a direção ao homem, a direção do lar, a direção da família. Mulheres, não se firam com isso. Deus colocou vocês para serem cooperadoras. Isso não significa dizer que a mulher não pode opinar, que ela não pode se envolver nos projetos da família. Não é isso que eu estou dizendo, amém? Mas eu quero dizer que o homem tem que atrair para si a responsabilidade de conduzir a família. Saber que Deus confiou a você. E mulheres, se você está chateada, você reclama de Deus, porque foi Ele que estabeleceu assim. Ele deu o homem como sacerdote, Ele colocou o homem como cabeça. E quando essas coisas estão distorcidas, amém? Os valores ficam trocados, a família tem problema, amém? Olha, Salmos 112, abre lá por favor. Salmo 112, verso 1, diz assim: aleluia, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É mais que feliz, amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Vamos parar para diluir ou mastigar um pouco isso aqui. Como é feliz o homem, a minha versão diz bem-aventurado. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha só, queridos, nós precisamos hoje à noite colocar qualquer mandamento, ou qualquer mandamento aqui é princípio, leis. Qualquer mandamento, olha, tem gente aqui, principalmente no sertão, que vem com aquele conceito de família.
Um conceito, às vezes, que não edifica em nada. Olha, na minha casa é o seguinte: escreveu, não leu. Escreveu, não leu. Na sua casa parece que era assim, né? Você respondeu bem direitinho. Vamos lá. Então, conceitos de família que Deus não pode aprovar porque vem de um conceito, queridos, que às vezes as pessoas dizem assim: não, mas minha mãe vivia muito bem com meu pai. Mas será que vivia bem mesmo? Será que não era opressão? Será que não era um estilo de vida que se submetia àquela Amélia, mulher de verdade? Já viu aquela música? Que engole tudo calada, que se submete, que o marido pisa, que o marido maltrata, que o marido machuca, e ela aceita tudo, redimida, resignada. Esse estilo de vida não é o que Deus tem para a família. E às vezes tem homens que estão dentro de um conceito. Na minha casa tem gente que já pensa assim: olha, é o seguinte, lá na minha casa é assim, a mulher tem que saber, eu tenho o meu dia, eu trabalho, dou comer dentro de casa, dou sustento, mas eu tenho o meu dia para sair com os meus amigos. Já viu isso? Eu tenho o meu dia. Tem gente que é a sexta-feira. A sexta-feira de noite é comigo. A mulher fica em casa, tomando conta dos meninos, afinal de contas ninguém é de ferro, e é o meu dia. Pronto, ok. Na outra sexta de noite é o dia da sua esposa. Ou não? Não? Dá certo não, né? Fica complicado. O homem já acha estranho. Aquilo que ele reivindica como achando normal. Aí, por exemplo, quando a Bíblia diz assim: o homem que teme ao Senhor é que é mais que feliz e tem grande prazer nos mandamentos do Senhor, é quando ele, por exemplo, tem esse conceito de família tradicional, que tem o dia dele, mas a Bíblia diz que o homem, ele deve ser o protetor e deve estar vivendo a vida comum do lar, e quando ele entende isso, ele não fica pensando assim: ah, está vendo? Eu não disse que esse negócio de ser crente não tem futuro? Vai querer mudar tudo agora? A mulher agora vai querer que eu seja todo direitinho? Aí ele já está demonstrando o quê? Que não tem alegria, que não tem prazer nos princípios do Senhor. Não vai ter resultado, não vai ter sucesso. Deus não vai impor para você um estilo de vida, mas Ele está dizendo o que funciona. Ele está estabelecendo para nós o que dá certo, o que prospera. Amém? Então o princípio é ter grande prazer. Quando você escuta uma instrução de Deus, e que essa instrução confronta princípios que você aprendeu no mundo, na sociedade, no conceito de família, como você reage quando você se depara com princípios de Deus que confrontam o estilo de vida que você tem? Se você tiver grande prazer, porque, querido, sabe qual é o meu sucesso em Deus? Se você quiser o segredo, é sempre, quando a palavra de Deus me corrige em algo, eu me submeto a ela. Eu posso errar até não conhecer a verdade de Deus naquela área, mas na hora que a verdade de Deus é clara para mim naquela área, meu irmão, está aqui quem obedece, está aqui quem se submete, está aqui quem diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos lá, verso 2. Seus descendentes serão poderosos na terra. Olha lá o resultado, que parece simples, né? Todos nós queremos uma descendência próspera, abençoada, mas o segredo está no versículo 1. O segredo do versículo 1 é: aquele que teme ao Senhor e que nos mandamentos do Senhor tem grande prazer. Aquilo é uma semente que vai brotar isso aqui, ó o resultado. Seus descendentes serão poderosos na terra. Por quê? Porque o princípio de Deus que você aceitou, você vai reproduzir. Então, muitos de nós, queridos, conseguimos consertar uma vida errada, uma família batendo cabeça, uma família que não prospera, uma família que não dá certo, uma família que não anda em unidade, uma família que não anda em amor, uma família que é um caos, mas de repente, às vezes 20 anos de casado, se depara com os princípios de Deus e você decide se submeter e a sua família muda e prospera. Você imagina esses princípios nascendo no coração dos teus filhos. Imagina já os filhos nascendo com esses princípios. Quem está entendendo isso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo?
Foi só para acordar, amém? Porque tinha gente dormindo. Então, vamos lá. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Presta atenção. Isso significa responsabilidade para mim. Olha o fruto, olha o resultado. Amém? Eu estarei produzindo, quando eu ando nos princípios do Senhor, eu estarei fazendo o quê, queridos? Produzindo uma geração próspera. Uma geração de cidadãos íntegros, corretos diante do Senhor. Vamos lá, verso 3. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Sabe por quê, queridos? Um exemplo. Quando alguém tem uma vida distante dos princípios de Deus, eu quero te dizer que ele já começa a prosperar financeiramente, sem aumentar de salário, sem ter nenhum acréscimo de dinheiro, mas somente o próprio estilo de vida já começa a trazer economia. Alguns começam a deixar de jogar no bicho. Alguns se convertem e deixam de fumar. Outros deixam de beber. Outros deixam de pegar um dinheiro santo que era para a boca dos filhos e pagar a entrada do baile, do forrozinho. Aí tem gente já se assombrando, dizendo assim, vige, quer dizer que tem que deixar de dançar forró. Queridos, não fique preocupado com isso. Se você se rende ao Senhor, Ele vai encher tanto você que você não vai nem sentir falta disso. Porque olha, você talvez pode dizer assim, eu não imagino o pastor desse jeito, mas está aqui quem gostava de dançar forró. Está aqui quem gostava de beber, está aqui quem gostava de fumar. Eu tinha uma vida natural no mundo, queridos, que eu era escravo do cigarro, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu achava que jamais ia deixar de fumar. Eu reconhecia que eu era dependente. Mas quando eu me submeti a essa palavra, naturalmente, ela foi me lavando, me purificando, me tirando aquilo, queridos, que não agradava, que não edificava, e eu só pude vencer e prosperar no Senhor. Amém? O dinheiro passa a ser usado no propósito. Amém? Você não vai pegar e pegar o dinheiro que Deus dá para a boca dos teus filhos para se prostituir. Amém? Para ver pornografia, para investir em coisas que Deus não pode aprovar, que Deus não edifica. Então o próprio Espírito Santo, olha, eu vi um homem de Deus dizer algo assim, como é que nós podemos nos esconder daquele que habita dentro de nós? Amém? Quem já calçou um sapato com a meia molhada? Ou um sapato com uma pedrinha dentro, com um grãozinho dentro? A primeira coisa que você faz é tentar tirar. Não fica desconfortável? Eu quero te dizer, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está frito. Nunca mais você é o mesmo. Você pode até querer pecar, mas não consegue mais. Porque uma coisa te incomoda, a santidade de Deus começa gerando vida dentro de você, e você começa a dizer, rapaz, tem algo diferente em mim. Você começa a não se sentir mais confortável com aquilo. E você fica surpreso, dizer, meu Deus, eu fazia isso com tanta naturalidade, agora eu não consigo fazer mais. Por quê? É a presença de Deus dentro de você. Amém? Vamos lá, 4. A luz raia nas trevas. Tem uma versão que diz assim, nasce luz nas trevas. Amém? Você já viu trevas da luz? Já viu 0 multiplicar 0? De 0 só se multiplica 0. A Bíblia diz que Deus multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Só Deus multiplica 0 em alguma coisa, em 0 e dá alguma coisa. Amém? Então a Bíblia diz que nasce luz nas trevas para o íntegro. Amém? Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Isso afeta a tua família. A nossa integridade afeta a nossa família. Você sabia que esse estilo de vida é um exemplo para os filhos? Ou você pensa que se você mente, seus filhos não sabem?
Chega uma hora que eles vão descobrir negócios escusos, coisas que Deus não pode aprovar. Amém? Tenha cuidado, seu filho na igreja, aprendendo a palavra de Deus, ele passa a ser o teu fiscal em casa. Porque ele começa a aprender as verdades e a criança recebe com pureza. Painho, o senhor está mentindo, não pode mentir não, papai do céu briga. Ele começa a trazer, te ajudar. E você começa a ver que quando você traz os seus filhos para a igreja, eles não estão lá embaixo apenas sendo tomados de conta numa linguagem popular. Não, eles estão sendo instruídos na palavra de Deus. Nós temos aqui, queridos, duas igrejas. A igreja dos adultos e a igreja de criança. Amém? Eles estão lá recebendo a palavra de Deus e crescendo em Deus. Verso 6. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Amém? Já viu pessoas que eles passaram por essa terra, já até morreram, mas deixaram um legado de integridade, de uma vida. Amém? Que legado você vai deixar, irmão? Como é que as pessoas vão ficar lembrando de você? Eu tenho convicção, eu digo isso para a honra e glória do Senhor, que quando chegar o meu dia de partir daqui, se Jesus não voltar antes e eu não for arrebatado com a igreja do Senhor, quando estiverem no meu velório lá, numa grande festa que não vai ter choro, amém? Se tiver isso, vai ser só alegria, festa e louvor e adoração, mas muitos vão dizer, eis aqui um homem de Deus que marcou sua geração. Amém, queridos? E uma vez eu fui para um velório, eu já dei esse testemunho aqui, eu fui para um velório de um camarada, que quando eu cheguei lá, sabe, foi em Recife, quando eu cheguei lá no velório, você sabe o que era que tinha lá, todo mundo falando e o comentário, tinha uma bandeira do Santa Cruz cobrindo o caixão dele de ponta a ponta, e todo mundo dizendo, rapaz, ele deve estar muito feliz com essa bandeira em cima do caixão dele, porque ele era doente pelo Santa Cruz. Olha o referencial, não estou criticando quem torce, quem gosta de time, não é isso, mas entendam, não conseguiram encontrar algo de referencial maior para deixar aquele rapaz do que a futilidade de um torcedor fanático por um time. Me perdoe se você é fanático, mas é futilidade ser fanático. Amém, queridos? Nós não podemos ser fanáticos. Você só pode ser fanático por Jesus. Amém? Converta o seu fanatismo por Jesus que você vai se dar bem. Amém? Porque tem torcedores que eles sou louco por ti. Aí tem uns times lá, né? Que eles se consideram loucos, alucinados. Aí quando se converte, chega na igreja e diz, vige como essa igreja é barulhenta, né? Não gosta de movimento dentro da igreja, mas no campo de futebol abraçava quem não conhecia, se agarrava lá, ficava caindo um por cima do outro, não é? Já viu isso quando o time faz um gol, o cara não quer nem saber quem está perto, ele quer que o cara venha dar um abraço nele, porque ele não consegue vibrar sozinho, ele quer alguém para participar daquela alegria. Quando você estiver recebendo uma palavra de Deus que estiver libertando você, que estiver trazendo revelação para a sua vida, vibre como se fosse um gol. Amém? Igreja é para isso mesmo, para nós vibrarmos com a palavra de Deus. Sou louco por ti, Jesus. Amém? Olha só, que aqui, queridos, esse salmo, ele é uma sequência. Tudo é um resultado daquilo que você está vivendo e desenvolvendo. Aí ele diz assim, olha, não temerá más notícias, uma mal notícia. Amém? Não existe coisa pior, queridos, do que alguém que teme. Sabe o que é o temor? O temor é aquilo que te fragiliza para você ficar ousado. O temor é como... O temor vem como aquela placa de curva perigosa. Sabe aquele sonorizador, que é aquela lista de asfalto mais grosso que eles colocam quando o carro passa? Vai prrr, prrr. Aquilo ali é dizendo assim, tenha temor na próxima curva. Aí você é advertido a reduzir a velocidade e entrar devagar. A Bíblia está dizendo que o crente, o que está firme no Senhor, ele não teme maus rumores. Por quê? Porque o seu conceito não são os rumores, é a palavra de Deus. Amém? Você viu que quando surge um comentário, por exemplo, existem coisas que acontecem que o Brasil todo está assim, ó, e você nem sabia. Aí quando você pensa que, nossa, o que foi? Rapaz, diz que tem um maníaco aí,
dando facada no povo lá em São Paulo. Aí tem gente aqui em Patos que não sai de casa com medo do maníaco de lá. Porque ele teme tanto, ele foi tão envolvido no mau rumor, que ele é afetado por uma notícia que é em outro território, em outra situação, lá em outro contexto. Ele disse, não, mas o mal está espalhado no mundo todo, é bem fácil ter um desse por aqui também, vamos ficar logo quieto. Menino, olha, não sai de casa, cuidado, tem um cabo lá em São Paulo. Você precisa entender. Outra coisa, a questão de você que trabalha, aí diz assim, rapaz, está vindo uma recessão aí. Nem o dono da empresa sabe, mas os funcionários estão dizendo que a empresa vai fechar. Mas o dono nem sabe ainda. Mas os funcionários estão dizendo, essa empresa da gente vai fechar. Aí já tem gente pensando em arrumar outro emprego, ou já chorando, meu Deus, o que vai fazer? Chegou em casa, já espalhou para a família toda. Minha filha, eu vou ficar desempregado. Olha, a crise está grande. Então, temer mau rumor é ser envolvido, ser conduzido, começar a agir conforme as más notícias. Amém? Por exemplo, você hoje você pode ter entrado nesse ambiente aqui com uma má notícia do diabo espalhada, dizendo, olha, família não é projeto de Deus. Vai empurrando com a barriga aí, quem sabe se der certo, talvez vocês terminem juntos. Mas termina nada, do jeito que está difícil as coisas, do jeito que está a separação, está tomando conta do mundo aí. Olha, pode ficar certo, seu casamento, olha, nesses dias, aí você diz, nesses dias, está ficando mais forte. Amém. Se levantando mais em Deus. Amém? Então, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Verso 8. O seu coração está seguro e nada temerá. Diga nada. Aleluia. No final, verá a derrota dos seus adversários. Verso 9. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Verso 10. O ímpio o vê e ficará irado. Porque às vezes tem crente irado com o ímpio. Está tudo errado. É o ímpio que vai ficar irado com você. Por quê? Porque ele não entende como é que você prospera em meio à crise. Como é que tanta gente está se descasando e falando que casamento não prospera e você cada vez mais confiante no seu casamento. Cada vez mais você acreditando, cada vez mais você firme no conceito de família. Então o ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. Você pensa que não tem pessoas não, que você talvez nem saiba, mas elas olham para você e dizem assim, esse infeliz está dando tudo certo com ele, não sei o que está acontecendo. É simplesmente ele se submeter ao seu Deus que vai dar tudo certo. Tem gente que não aceita, que não entende como é que em meio à crise você ri. Tem gente que se incomoda com isso. Como é que pode uma crise dessa? E esse povo aí todo olhando de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecendo, está ficando tudo doido. Ele é para irritar mesmo, irmãos, o inimigo. Entenderam, queridos? Por quê? Porque nossa confiança está em Deus. Nós estamos firmados na palavra do Senhor. E aí ele definha o desejo dos ímpios se frustrará. Sabe o que é o desejo dos ímpios? É aquela palavra que muitas vezes você estava temendo. Ah, fulano amaldiçoou, fulano deu uma palavra negativa. Meu irmão, não pega contra você. Você às vezes resiste a acreditar na palavra de Deus e cede para acreditar em qualquer palavra que alguém disse ao teu respeito. Fica com o que Deus diz ao teu respeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria agora, para finalizar, abre comigo Salmos de número 127. Nós temos alguns modelos de família nesse recinto, nesse ambiente. Eu tenho certeza disso. Eu não conheço sua família tão de perto para dizer, mas, por exemplo, nós temos aqui pessoas solteiras, não temos solteiros aqui? Nós temos pessoas com pouco tempo de casado. Temos aqui ou não? Quem tem relativamente pouco tempo de casado? O André, né, tem poucos anos, 2 anos, né, André, vai fazer? Tem pessoas que têm mais tempo de casado, sim ou não? Quem tem mais de 10 anos de casado aqui? Mais de 15. Olha aí, está vendo?
Então nós temos assim várias fases de relacionamento aqui nesse auditório. Temos aqueles que estão desejosos para casar, né? Amém? Calma, Tiago, vai chegar o dia. Tiago levantou as duas mãos assim lá atrás. Então, preste atenção. É possível que nós tenhamos aqui um outro cenário também. O cenário de pessoas que nunca receberam influência ou não se permitiram influenciar pela palavra de Deus na sua família. Amém, queridos? E que acha que é sábio o suficiente ou que tem sorte o suficiente para ir dando certo, para ir empurrando. Não, a gente tem dado certo, está indo e tal, a gente procura se tolerar e a gente vai indo. Mas eu quero trazer um contexto que vai trazer grande luz para você. Salmo 127, verso 1. É um versículo bastante conhecido. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Olha só. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de um contexto daquilo que depende de nós fazermos. Ele diz assim, olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, ok? Ou seja, quem tem que dar a planta? Quem entende um pouco de construção vai entender o que eu estou dizendo. Quem tem que dar a medida do traço do cimento? Um saco de cimento para 5 carros de areia, um exemplo. Então, alguém tem que ter experiência em construção para dizer como tem que fazer. Mas você já viu que tem pessoas que eles aprenderam um pouco e eles já acham que chega num... Tem pedreiros que em outras construções ele já diz, não, eu não sou só pedreiro, não, eu sou mestre de obra. Eu pego da chave, da planta e entrego pronta. Baseado em uma construção que fez. Entenderam, queridos? Mas podem ter detalhes naquela planta ou naquele projeto que precise da intervenção do construtor. Então, vai sempre exigir um esforço nosso. Nós vamos ter que fazer. Mas nós não somos os mentores. Nós somos os construtores. Nós vamos edificar, nós vamos construir, nós vamos fazer, nós vamos colocar a mão na massa. Mas a instrução não tem que ser da gente. Você só executa um projeto que não é seu, embora ele envolva você, envolva a sua vida. Quando a Bíblia fala sobre se o Senhor não for o construtor, essa minha versão aqui tem algo interessante. Ela diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, que eu acho que é uma versão bastante comum, diz assim, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra edificar, ela tem o contexto de construir, diga construir, e ela tem um contexto também de reconstruir. Amém? Isso significa dizer que você pode, entenda bem, você pode ter construído sem o Senhor ser o edificador, mas você tem a chance de reconstruir, sendo Ele o edificador. E nós precisamos submeter. Existem coisas, queridos, que não podem ser construídas em cima de algo velho. Se uma casa não tem estrutura para primeiro andar, não invente de construir em cima, vai ruir. Qual é o prudente? Às vezes, derrubar e fazer base, fazer coluna e construir com sustentação. Amém? Então, tem conceitos que estão sendo colunas de alguns casamentos, de algumas famílias,
que essas colunas, ou seja, esses conceitos, não dá sustentação para o que Deus tem para a sua família. Amém? Por exemplo, se você tem um conceito de individualidade, não, na minha casa é o seguinte, eu tenho minha vida e minha mulher tem a dela. A gente tem algumas coisas em comum, mas tem coisas que a gente não consegue se juntar. Eu quero dizer, essa coluna tem que ser derrubada para ser edificada uma nova coluna, porque em cima de uma sustentação como essa, não suporta o que Deus tem para colocar em cima. Porque o que Deus tem para construir é uma edificação na unidade. Então, se tem uma coluna aqui e outra aqui, vai ter que demolir as duas e construir só uma. E os dois, os cônjuges, o casal, formam essa coluna. Amém? E precisam se submeter. E existem muitos casais que precisam se submeter a princípios da palavra de Deus para começar a viver o paraíso que Deus tem no teu casamento. Tem gente que diz assim, meu Deus, porque olha que negócio difícil é casamento, olha, meu Deus, está difícil demais. Você precisa se quebrantar e você precisa começar a aceitar que a mudança deve começar em você. Se você estiver ainda naquele conceito, rapaz, olha, eu estou indo para esses cultos, olha, eu tenho certeza que Deus está alcançando minha mulher. Olha, Deus está alcançando ela. Olha, Deus fala. Muda essa mulher, Senhor. Olha, se ela mudar, está tudo resolvido. Será? Será que a mudança tem que ser só nela? Amém? Agora, quando você vem e diz, Senhor, eis-me aqui para o Senhor me mudar. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Porque Deus não vai te dar uma mulher de Deus se você não desejar ser um homem de Deus. Deus não vai trabalhar na tua mulher, entendeu, com alegria, para fazer ela sofrer na tua mão, ou vice-versa. É necessário querermos mudar. Amém? E a nossa família, ela sofre num sentido, não é sofrer, ela recebe uma reação em cadeia. Tudo começa na gente. Quando nós que somos os responsáveis pela edificação da casa, o marido e a mulher, quando a base está firmada em Jesus, na palavra de Deus, a reação em cadeia é somente favorável. Vai sendo construído princípios. Amém? Faça como eu, queridos. Eu tenho um histórico na minha família de casamentos que não se sustentam. E muitos, na minha condição, se eu não tivesse entrado na palavra de Deus, se eu não tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, certamente eu estava já aceitando o diabo se andar e fazer o que quiser, e eu colocar a culpa numa tradição negativa da família. Porque na minha família todo mundo se descasa. O diabo ia só dizer assim, ele vai aceitar minhas investidas. Sabe o que foi que eu decidi? Não. Quem conhece minha vida sabe, eu até sofri essa influência do diabo num primeiro casamento que eu tive, onde eu não conhecia o Senhor, tinha uma vida mundana, eu não prestava como esposo, eu casei e queria ter uma vida de solteiro, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque era o velho homem. Amém, queridos? E em contrapartida, minha ex-mulher não tinha sabedoria, e eu aprontava para um lado, ela aprontava para o outro, e foi aquela bagunça, aquele desmantelo grande, e eu ainda consegui viver 6 anos com ela, e depois tive que me separar, não teve como. E ainda hoje ela não decidiu pelo Senhor, eu já estou há 25 anos separado dela. Amém? E ainda hoje ela não se decidiu pelo Senhor. E Deus restaurou minha família. Eu não conhecia a palavra, a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, quando eu me converti, Deus restaurou logo minha família. E quando eu reconstruí a minha família com base na palavra de Deus, eu finquei o pé e disse, parou aqui, Satanás, a minha família você não destrói mais. Porque eu comecei a entender a autoridade do nome de Jesus, eu comecei a entender princípios de Deus que edificam. Amém, queridos? E eu posso, vamos dizer assim, eu posso com tranquilidade dizer, o meu casamento está blindado para se desfazer. Amém?
O meu casamento com a minha esposa, queridos, não tem a menor condição do diabo entrar na brecha. Porque nós somos super-heróis? Não, porque nós somos tão simples no Senhor, tão humildes no Senhor, ao ponto de cada dia depender dEle. A cada dia a gente fica tapando as pequenas brechas. Porque o diabo é tão pequeno que na pequena brecha que você der, ele pode entrar. Amém? Então nós temos alguns princípios que nós não abrimos mão. Nossa confissão é sempre positiva. Amém? Eu só abro a minha boca, eu não estou dizendo a você que toda a vida foi assim, não. Nós construímos edificação, amém, queridos? No meu caso, e de Sheila, nós reconstruímos muita coisa. Vínhamos com conceitos errados e reconstruímos muita coisa. Então, se você quer um testemunho pessoal, eu posso te dizer, eu blindei a minha boca para não dizer nada que denigre a minha esposa, que faça ela se sentir diminuída. Se eu não puder levantá-la, eu fico calado. Amém, queridos? Eu blindo a minha boca de dizer que nós podemos nos separar, porque tem gente que fica dizendo, se continuar assim, sei não, mas vai terminar se separando. Tem casais que passam o dia todo dizendo isso. Não quer se separar, mas diz. Você está plantando uma semente, porque palavra tem poder. Amém? Outra coisa, não durma com raiva. Se resolva. Quebrante seu coração. Não seja menino, não, de passar 2, 3 dias chateado, aborrecido, perdendo o melhor. Quantas noites de amor eu tinha perdido se eu não tivesse me reconciliado? Brigado com a mulher, aí depois que a gente se reconciliava, depois a gente ia namorar. Aí depois dizia, está vendo que besteira, a gente ia perder essa coisa tão maravilhosa. Você está entendendo, queridos? Amém? E você... Sempre, se você estiver chateado e você decidir se reconciliar, sempre vai ter um galardãozinho. Amém? Porque termina, quer saber de uma coisa? Vamos deixar logo isso para lá e vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém? Tem gente ficando vermelho, por quê? Amém, queridos? Outra coisa, olha só, outra coisa. O homem, a gente já falou isso, mas não custa nada reforçar. O homem, ele foi chamado por Deus para suprir a esposa. Em todas as áreas, o homem é o supridor. E a mulher, ela não foi chamada por Deus para deixar o homem carente. Amém? Você, esposa, tem que suprir mesmo o seu marido. Deixa ele enjoado. Mas, queridos, eu estou te dando princípios. É verdade, querido, estou te dando princípios. Amém? É a base, queridos. Isso é o feijão com arroz da família, do casamento. Amém? Mas às vezes a mulher é melindrosa, o marido quer chegar perto, não deixa, né? Todo mês tem uma dor de cabeça que tem um endereço certo, um dia certo de chegar. Não é assim? E o marido às vezes diz que está só respeitando, mas está respeitando o vírgula. Lá dentro ele está com raiva, chateado. Amém? Então vocês precisam amadurecer e não se constrói uma família forte sem esses princípios. Amém, queridos? Olha só, vou repetir. A Bíblia diz, a alma farta pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Todo amargo se torna doce. Amém? Então, olha só, a família precisa estar fortalecida e pequenas brechas precisam ser tapadas. Talvez tem maridos que faz tempo que não diz que a mulher é importante, que ama a esposa. Minha filha, você é importante para mim, eu te amo. São coisas importantes que devem ser alimentadas, que devem ser ditas. Amém? Um agradinho, chegar da rua com chocolate para a mulher, com algum presente, um agrado, um mimo, que a gente chama. Você não tem noção como isso anima, como isso traz um ânimo para o casamento. Amém, queridos? Então, é muito simples, é muito fácil ter uma família forte. É muito fácil ter uma família nos princípios do Senhor. É muito fácil ter uma família blindada nos propósitos do Senhor. Não seja durão, não seja difícil de perdoar. Pequenas coisas, às vezes vai juntando. Olha só, isso aqui, você pensa que não, quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né?
O que é? Me presta aqui essa tua Bíblia, Brígida. Bota aqui assim. Não, bota assim. Olha só. Está vendo esse volume aqui? Não é um grande volume? Segura aqui na jara de baixo. Esse grande volume é feito de várias finas folhas. São pequenas folhas ou finas folhas acumuladas que dão esse volume. Então, às vezes você não trata as coisas e vai ficando, e você pensa até que não tem ranço, que não tem resquício, mas quando chega na hora de uma contenda, aí vem um negócio de 12 meses atrás, aí começa a metralhadora, não, porque naquele dia você fez isso, naquele pá, pronto, morri, aí vem aquela sensação de desgosto, meu Deus, você guardou esses negócios esse tempo todinho, eu achava que tinha passado, que você, meu Deus, aí quer chorar. Aí vem dizer, estou decepcionado, mas isso é resultado de não tratar. Amém, queridos? Olha só, eu sei porque sei, eu vou falar, porque isso era uma coisa que em mim eu fui bem resolvido. Vige, eu fui bem resolvido, presta atenção, com equilíbrio, com maturidade, sem contenda, mas saiba falar. Por exemplo, eu tinha um defeito que eu corrigi. Minha mulher botava uma roupa e eu não gostava da roupa e não dizia nada, mas eu ficava chateado. Achava ela bonita demais, exuberante demais, e eu ficava assim. Mas eu comecei a dizer, amém? Eu comecei a tratar minha esposa assim. Quando ela, às vezes, isso é no início da nossa caminhada, amém? Ela às vezes botava uma calça rochada, uma blusa colada, aí eu olhava assim e dizia assim, se eu que sou teu marido, estou já pulando em cima de tu aqui, imagine lá fora. Eu dizia desse jeito, para ela entender que eu não estava concordando com aquela roupa. Tem muitos maridos, querido, que ficam de mau humor e a mulher não sabe o que é. Ele não está gostando da forma dela se vestir, mas ele não diz, isso não é honesto. Não é honesto. É melhor que diga, meu amor, olha, deixa eu te dizer, não é ciúme, mas eu não gosto, eu acho que você se expõe, você não precisa disso, eu não estou, e a mulher vai sentir prazer de agradar o marido quando ela entende que há um propósito certo. Mas às vezes quando vem aquela coisa no imperativo, olha, se você fizer, você vai ver, eu não dou mesada, eu não dou dinheiro, eu não deixo você sair, eu não deixo fazer, então fica querendo trazer imposições, e não se trabalha desse jeito, amém? O diálogo é extremamente importante. Aquilo que você não gosta, aquilo que você não concorda, você deve dizer. Amém? Outra coisa que vocês ficam vermelhos quando a gente toca nessa coisa de intimidade, né? Mas não se tem intimidade em silêncio, irmãos. Não se tem que dizer o que gosta e o que não gosta. Amém? Tem que dizer, irmão, o que gosta e o que não gosta. Às vezes a mulher está se maltratando, está machucando, e ela não quer dizer. Quem está entendendo isso? Às vezes o momento que é para ser de prazer, de alegria, de satisfação, está sendo um desconforto. Às vezes o marido vamos dizer assim, impaciente, agoniado. E a mulher, quando ele quer, a mulher já fica dizendo assim, vixe, Maria, lá vem ele, meu Deus do céu. Porque para ela é um trauma. Quem está entendendo isso, querido? Nós estamos tratando de assuntos que vão suavizar o teu relacionamento. Ou você pensa que não, que tem mulheres, queridos, que elas estão... Ela acha que a relação, que o marido vem todo lá, né? Lá vai eu, o galanzão, vou satisfazer minha esposa. Ela está com medo. Fica toda travada. Por quê? Porque você não está sabendo fazer. Não está respeitando limites, não está respeitando o momento, não está conversando. Amém? Quando tiver essa intimidade do casal, tem que saber, minha filha, como está acontecendo? Está sendo bom para você? A mulher tem que perguntar, meu filho, está sendo bom para você? Porque às vezes acha que porque é casado, só o fato de estar fazendo já está cumprindo o papel, mas pode cumprir melhor. Isso, queridos, olha, isso salva relacionamentos. Amém? Sabe o que é uma coisa que salva relacionamento? Eu sei que tem adolescentes aqui, mas os que estão aqui estão no nível de ouvir. Um lubrificante.
íntimo, às vezes ajuda muito a relação. Amém, queridos? São coisas simples, queridos, mas nós temos uma obrigação, uma responsabilidade de instruir você, que às vezes é uma dica simples, e você não sabe porque algo que estava sendo tão desconfortável pode passar a ser tão prazeroso, e ter realmente o propósito correto estabelecido. Vocês estão entendendo isso, queridos? E igreja tem a responsabilidade de ensinar isso também. Nós não temos nenhum problema de tratar essas coisas, porque nós queremos, dentro do princípio da palavra, instruir você, para você desenvolver e ter uma vida comum do lar, dentro da plenitude que Deus tem. Amém, queridos? Para finalizar, não fica pensando que quando você entra no quarto com a sua esposa, Deus ficou na porta do lado de fora, não, viu? Deus entra no quarto. Amém? Você não se imagina, talvez, né? Orando antes de ter intimidade com a esposa. Já imaginou isso? Mas pode orar, não é pecado não. Pai, obrigado por esse relacionamento, por essa intimidade que nós vamos ter agora, Pai. Santificada em Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ter uma esposa, de poder colocar em prática as emoções, os sentimentos, as reações do corpo que o Senhor mesmo colocou em mim, para ter prazer. Vocês estão entendendo isso, queridos? E você pode sim orar e consagrar a sua relação ao Senhor. Amém? Não tem nenhum problema com isso. Não fique pensando que Deus ele não consegue passar pela porta. Ele está lá vendo tudo. Amém? Esposos, você não pode defraudar a sua esposa. Tem que ser o que ela concorda. Amém? E tem que ser o que o esposo concorda. O lícito do relacionamento é, a Bíblia diz, a mulher pague ao marido a devida benevolência, e o homem pague à mulher a devida benevolência, ou seja, tem que ser com consentimento mútuo. Amém, queridos? A Bíblia diz que o homem não tem mais domínio sobre o seu corpo. Amém? Que ele não pode mais fazer no corpo dele o que ele quiser. Mas isso não significa dizer que ele pode fazer no corpo da mulher o que ele quiser. Amém? Tem muitos relacionamentos que estão machucados, porque um dos dois estão se sentindo machucados, invadidos, afrontados, desrespeitados, mas em detrimento de, porque está casado, por achar que tem que fazer e é de qualquer... Não é de qualquer jeito. Amém, queridos? E outra coisa, se vocês estão precisando de ajuda nessa área, não é problema pedir ajuda. O problema é pedir ajuda à pessoa errada. Pedir ajuda a pessoas que não podem te ajudar. Amém? Então nós queremos que essa igreja ande nos princípios da palavra, numa família forte, feliz, alegre. Não tem coisa pior, irmão. Quando você está mal em casa, você fica mal em todo canto. Amém? Por isso que nós queremos fortalecer você. Eu acredito que de quinta-feira agora às 8, eu acredito que nós já vamos poder fazer separados, né? Os homens e as mulheres, amém? Porque nós queremos trazer umas instruções específicas, né? Para o homem e para a mulher, que eu sei que vai edificar a vida de vocês, amém?